Senhor aos irmãos. Vamos estar em oração. Glória a Deus. Maravilha. Senhor, entregamos esse dia nas tuas mãos. Nossas vidas, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Não somos nada, ninguém, nada, Senhor, sem o Senhor. Perdoa nós, perdoa esta casa. Ajuda, Senhor. Espírito Santo, tenha misericórdia. Bendito seja o teu nome. Toda honra e glória a ti, Senhor. Toda honra e glória a ti, Senhor. Toda honra e glória a ti, Senhor. Santo, 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 santo é o teu nome. Entregando nas tuas mãos, teu Pai. Perdoa, perdoa, perdoa. Abençoa, Pai. Este culto de ceia, onde estaremos comendo do pão e bebendo do cálice. Sabemos que representa a morte e ressurreição do Senhor até que o Senhor volte. Abençoa, Senhor, essa celebração. Glória a Deus, maravilha, irmãos. Paz do Senhor, mais uma vez. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 22, do Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Vamos ler a palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 22, no verso 1, está escrito: Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou o casamento de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois e novilhos já foram mortos, e tudo está pronto. Vinde ao banquete. Eles, porém, não dando atenção, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. O rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então disse a seus servos: o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às esquinas e convidai para o banquete todos os que encontrardes. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava vestido com roupas de núpcias. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem roupas nupciais? Ele ficou calado. Disse então o rei aos servos: amarrai-o, amarrai os pés e as mãos, e lançai-o para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente em nossos corações. Tenha misericórdia. Possa falar poderosamente, ricamente, Senhor. Entregamos no teu altar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui, nesta manhã abençoada, dia 10 de janeiro de 2021, Mateus capítulo 22. Nós estamos aqui, o Senhor Jesus falando como é o reino dos céus. Como que é o reino? Como que é o reino? E ele fala que o reino é semelhante
é semelhante a um rei que comemorou o casamento do seu filho. Semelhante a um rei. E o rei enviou os servos para chamar os convidados para o casamento. Quer dizer, foi emitido um convite para o casamento. E nessa primeira chamada, está dizendo aqui que os servos não quiseram, os convidados não quiseram vir. Mas o rei preparou a festa do casamento. Deixou tudo certinho, matou os bois, matou, os novilhos. Deixou tudo arrumado e já mandou novamente avisar os convidados: está tudo pronto. Está tudo pronto. Vinde ao banquete. Mas eles novamente não deram atenção. Foi um para o seu campo, cada um para os seus negócios, cada um fazer as suas coisas, cada um preocupado com as suas coisas, e não deram atenção. E demais ainda, o restante agarrou ali aqueles servos do rei e maltrataram eles e até mataram. E o rei então mandou o seu exército e acabou com aquela cidade, incendiou a cidade, matou os assassinos. Então ele disse ao seu servo: o banquete na verdade está preparado, mas os convidados não são dignos. Se você olhar aqui num primeiro momento, a gente pode fazer assim uma alusão, podemos fazer assim uma forma figurada de que Jesus veio para o que era seu. Jesus veio para o povo dele, para Israel, mas Israel não o recebeu. A maioria dos israelitas não o receberam. Ele veio em primeira mão para os seus. João 1,11 fala, 1,11, 12, 1,11. Evangelho de João, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aqui então, quando o Senhor vem para Israel, anuncia o Evangelho primeiro aos judeus, a maioria não o recebe, inclusive maltrata os discípulos. Olha bem aqui, os discípulos representados na figura daqueles que vão fazer o convite. Os discípulos convidaram o povo de Israel, convidaram os judeus, e foram ali agredidos, maltratados, foram presos, morreram muitos. É isso que faz alusão aqui nesse primeiro momento. E o que aconteceu então? A cidade de Jerusalém foi incendiada no ano 70 depois de Cristo, conforme está escrito aqui. O rei então mandou incendiar a cidade. A cidade foi incendiada. A cidade de Jerusalém no ano 70 foi incendiada. E aqueles que maltrataram os discípulos também tiveram a sua punição momentânea, temporal naquela época. Os que maltrataram os discípulos foram punidos também na destruição de Jerusalém, porque houve uma destruição tremenda. Morreu, segundo o historiador Flávio Joséfo, mais de 1 milhão de pessoas no cerco em Jerusalém no ano 70. E depois, isso foi até o ano 73, com a tomada da fortaleza de Massada, onde quase 1.000 judeus estavam reunidos ali e fizeram um voto unânime de não se entregar para os romanos, a ponto até de se suicidarem, quando Massada foi tomada a fortaleza de Massada foi tomada pelos romanos. Isso demorou tempo, demorou anos, mas os romanos conseguiram fazer ali um jeito ali de poder entrar na fortaleza, que era toda tomada, era uma montanha tomada por pedras ao redor, não tinha como subir, a não ser por uma trilha, mas naquela trilha bem, bem estreita, os judeus que estavam lá em cima não deixavam ninguém passar, mas os romanos conseguiram fazer uma maneira tal, que foram aterrando de um lado, levou muito tempo aterrando, até que fizeram lá em cima, do lado lá, um aterro bem grande, e colocaram as suas ferramentas de lançarem fogo e lançar coisa lá em Massada, e acabaram entrando. E quando chegaram lá, estavam todos mortos, com exceção de talvez 1 ou 2 lá, segundo o historiador Flávio Joséfo. Um foi matando o outro, porque eles não queriam se entregar para os romanos. Então morreu muita gente também saiu fugida de Jerusalém. Foi muito triste o cerco em Jerusalém. E aqui, como a gente lê aqui, enviou outros servos recomendando: dizei aos convidados, já está preparado o meu jantar, meus bois e novilhos já foram mortos. Aqui nesse primeiro momento é uma alusão
a Jerusalém, ao povo de Israel, que teve a oportunidade, em primeira mão, de receber o Senhor como Salvador. Lembra aquela passagem, aquela mulher que vinha, mulher cananeia, vinha atrás, gritando para o Senhor ter misericórdia dela, e os discípulos repreendiam aquela mulher para ela ficar calada. Chegou no momento que aquela mulher não tinha como, e Jesus então, os discípulos, né, permitiram que aquela mulher chegasse perto de Jesus, e falaram para Jesus: atende essa mulher. E Jesus falou assim: eu não fui enviado em primeira mão para a casa de Israel? Eu fui enviado em primeiro momento para a casa de Israel. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, falou para a mulher. Aí a mulher falou: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus falou para ela: mulher, grande é a tua fé. Porque o problema daquela mulher era que a filha dela estava endemoniada na casa dela. E aquela mulher foi ali suplicar o favor do Senhor. E Jesus falou que ele veio em primeira mão para Israel. E aquela mulher era uma mulher cananeia, não era uma mulher israelita. Então por isso que eu estou falando para você, que esse primeiro convite foi feito para Israel, foi feito para os judeus em primeira mão. Eles esperavam o Messias. Era uma promessa feita para Israel. As mulheres ficavam ali assim, na expectativa de que por meio de uma delas poderia ter nascido o Messias. Por isso que talvez seja um dos motivos pelo qual as mulheres judias não queriam ficar estéril, porque já era considerada uma mulher amaldiçoada. E lá você vê a Ana implorando também o favor do Senhor. Tem a questão da Penina, mas ela queria ter filhos. A mulher também lá, né, do pai de Sansão também ali era estéril. Então aquilo ali não era uma coisa boa na cultura, não era uma coisa legal na cultura. A mulher, ela tinha que dar filhos, e um dos motivos era também na expectativa de nascer o Messias, porque tinha uma profecia lá, falada por meio de Moisés, no Gênesis 3,15, de que ia nascer um da semente da mulher, que ia pisar na cabeça da serpente. Então havia uma expectativa. E aqui, tanto é que quando Maria recebe a palavra do anjo, né, que ela: bem-aventurada és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Ela, no primeiro momento, ela fala: não, mas como que eu vou receber? Como que eu vou engravidar, que eu não tenho relacionamento com homem nenhum? Aí o anjo fala: não, descerá sobre ti o poder do Altíssimo, e a sombra do Onipotente te cobrirá. Então, na hora, com certeza, ela: peraí, eu estou sendo abençoada aqui, estou sendo a escolhida do Senhor aqui. E ela falou: cumpra-se em mim então, né, a tua vontade, seja feita conforme a tua vontade. Eis aqui a serva do Senhor. Porque ela sabia de um propósito. Era comum entre eles, na expectativa de que o Messias ia nascer. E na verdade os homens de Deus ali, na época do nascimento de Jesus, eles tinham uma previsão que naquele momento, ou naquele tempo, o Messias poderia nascer. Tanto é que Simeão, né, um dos homens do templo, quando Jesus foi apresentado no templo ali, pequenininho apresentado no templo, o Simeão havia recebido uma palavra do Senhor. O sacerdote havia recebido uma palavra de que ele não morreria sem antes de ver o Cristo do Senhor. Então, se ele recebeu essa palavra, então ele sabia que o Messias poderia nascer, ia nascer na época dele. Então o pessoal sabia, né? Pelo menos os sacerdotes ali sabiam que a expectativa do menino nascer seria naquele momento. Tanto é também que quando os magos vão para Jerusalém, para passar por Jerusalém para ir para Belém, Herodes questiona em que tempo haveria de nascer o menino, né? Ele pergunta para os sacerdotes: e onde ia nascer o menino? E os sacerdotes falam para Herodes: é em Belém da Judéia, pois o profeta falou. No caso, Miqueias, no capítulo 5, verso 1, 2, Miqueias, o profeta, 700 anos atrás, havia dito que: e tu, Belém Efrata, de ti há de nascer aquele que há de reger as nações, que há de iluminar, que há de trazer luz a todos os povos. Eles sabiam então, os sacerdotes no tempo de Herodes, que o Messias haveria de nascer. E Herodes falou para os magos: quando você estiver com o menino, quando vocês voltar, fala para mim certinho onde que ele está. Mas era uma mentira de Herodes. Herodes falou que queria adorar o menino, mas era mentira, ele queria matar o menino. E os magos foram ali avisados para não voltar pelo mesmo caminho, voltaram por outro caminho. E Herodes viu-se então enganado e mandou matar todas as crianças em torno de 2 anos, conforme o tempo em que havia ele requerido ali do sacerdote e dos próprios magos.
Então eles sabiam, naquela época, que era um tempo do nascimento de Jesus. E também por causa das profecias do profeta Daniel, acerca das 70 semanas. Quando Daniel fala, em Daniel no capítulo 9, verso 24 em diante, Daniel fala que ia passar 7 semanas, 62 semanas, até que viesse o ungido, o Messias. Então os mestres da lei sabiam que desde o tempo em que fosse dada a ordem para restaurar Jerusalém, ia passar 7 semanas, mais 62 semanas, no caso 69, que não são semanas de dias, mas semanas de anos, que seria 483 anos. Eles sabiam que desde a época em que foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém, porque estava destruída, que foi dada a ordem no ano 445, até aquele tempo que eles estavam vivendo, era exatamente o tempo em que o Messias estaria ali, se despontando. Eles sabiam também pelas profecias de Daniel. Até a gente que não é nem judeu, não é nada, a gente sabe, faz a conta, sabe que ia cair naquela época. Imagina eles que tinham lá a Torá na mão, os mestres da lei, os escribas. Então o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é que o Senhor veio para o povo dele, e o povo dele não recebeu. E o que o Senhor diz? Então houve ali uma destruição da cidade de Jerusalém, e muitos pagaram com a vida por não dar atenção ao Senhor. E aqui é muito mais profundo ainda. Por quê? Porque a pessoa morreu, e se não entregou a vida para Cristo, ela perdeu a salvação dela. Porque só há um meio de sermos salvos. Em Atos 4:12 diz: em nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos. Há só um nome, há só um meio de salvação, e esse meio é Jesus Cristo. Aí, quando esse povo aqui que recebeu o convite, não quis entrar, a cidade foi destruída, o Senhor falou para os seus servos, né? Inclusive, engraçado que ele fala aqui, né? Ele fala aqui no capítulo 22 de Mateus, no verso 8: então disse a seus servos: o banquete na verdade está preparado, mas os convidados não eram dignos. Aí no verso 9 ele fala: ide às esquinas, convidai para o banquete todos os que encontrardes. Então agora, por meio de Cristo, então, já que o Israel endureceu o coração, o evangelho vai ser pregado a todas as nações. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, em primeira mão, o evangelho ali para os israelitas não quiseram, fecharam, endureceram. O Senhor agora abriu para todos. Ide então às esquinas, convidai para o banquete todos os que encontrar. Amém, aleluia, glória a Deus. Eu vim para esse grupo aí, eles não quiseram. Então ide agora por todo mundo e pregai o evangelho. Ide às esquinas e convidai para o banquete todos os que encontrar. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Olha que coisa linda. Você pode falar tanto bons como maus, é todo mundo, mas não é que o mal vai entrar lá na sala do banquete, não é que é isso não, é que a oportunidade está aberta para todas, e não é que o bom foi chamado porque ele é bom, não, todos, tanto os maus como os bons, que foram chamados, vão ter que passar por um processo, em que vão ter que trocar de roupa, eles vão ter que trocar a roupa deles. Olha lá para você ver, no verso 10, saindo seus servos pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido com roupa de núpcias. Então, ninguém vai ser salvo por si próprio, por conta própria. Todos, o evangelho é estendido a todos, mas todos vão ter que passar por um momento em que vão ter que trocar a sua roupa, as suas vestes. Se a gente olhar no Apocalipse, lá no final do Apocalipse, no capítulo 18 do Apocalipse, se nós olharmos no Apocalipse, no capítulo 18, para você entender o que tem a ver a roupa. A roupa, glória a Deus, bendito seja o teu nome. Apocalipse 18,
Aliás, vamos aqui no 19, Apocalipse 19. Apocalipse 19. Olha para você ver o verso 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande multidão, como uma grande voz de numerosa multidão que dizia: aleluia! A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez clamaram: aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Então saiu do trono uma voz que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e de fortes trovões, que dizia: aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemo-nos e demos-lhes a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro. Aí, ó, é chegado o casamento do Filho. É chegado o casamento do Filho, e já a sua noiva se aprontou. Como que a noiva se aprontou? Os que foram chamados. Foi-lhe dado para quem? Para a noiva, que se vestisse de linho fino. Está vendo a roupa? De linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Então, para a noiva entrar nas bodas do Cordeiro, para a noiva entrar, participar da festa do casamento do Filho, ela tem que estar vestida, ela tem que estar com roupa de núpcias. Ela passa por um processo, então, em que ela recebe o Senhor como Senhor e Salvador, e passa por um processo de santificação. E a justiça não é a justiça própria, a justiça é aquela que é imputada por Cristo em nós. Nenhum homem, por isso que lá no Mateus 22, você viu lá, quando os servos saíram para chamar os convidados para participar, ele chamou maus e bons. Ele chamou maus e bons, mas os bons que entraram lá também precisaram passar por uma troca de roupa, porque nenhum homem, por mais bondoso que seja, se não receber o Senhor Jesus como Salvador, ele participa da festa de núpcias. Aquele homem que nós vimos lá, que entrou lá no Mateus 22, você voltar comigo lá de novo, em Mateus 22, no verso 11, quando porém o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava vestido com roupa de núpcias, e perguntou: amigo, como entraste aqui sem roupas nupciais? Ele ficou calado. Disse então o rei aos servos: amarrai-o os pés e as mãos, lançai-o para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse homem entrou lá. Esse aqui Deus está mostrando para nós, que todo mundo tem que passar pela redenção, pela cruz. Todos nós temos que passar pelo processo. Nenhum homem, por mal ou bom, por si só consegue a salvação. Porque se nós, por mais bondoso que a pessoa seja, por mais boa, ela não entra lá, porque todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Imagina bem, a pessoa, igual eu sempre falo, né? A gente dá sempre um... Adão e Eva pecaram, se afastaram da presença de Deus, foram expulsos da presença de Deus. Por que foram expulsos? Por causa do pecado. Então eles foram expulsos da presença de Deus. Por causa do quê? Por causa do pecado. Os filhos deles, os filhos dos filhos deles nasceram longe de Deus. Se Adão e Eva estão longe de Deus, os filhos, descendentes, nasceram também longe de Deus. Quer dizer, por mais bonzinho que seja Sem, Jafé, Noé, acabou aqui. Por mais bonzinho que ele seja, por mais maravilhosos que Noé foi, mais bonzinho que Abraão foi, eles estão longe de Deus. Eles precisam retornar para Deus. E o único meio de retornar é por meio da cruz. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles foram afastados de Deus, e toda a humanidade
viveu e cresceu afastada da presença de Deus. Então não é a minha bondade que faz com que Deus, ele é muito bonzinho lá, vou abrir uma exceção. Não existe isso. Por quê? Porque é preciso de um redentor, de alguém para resolver a questão do pecado, deste afastamento, dessa distância. Há um grande abismo entre o homem pecador e Deus, e esse abismo se chama condenação eterna, perdição eterna. Esse abismo precisa ser superado. E quem é que conseguiu resolver essa questão? Jesus. Por isso que ele fala em Efésios no capítulo 2, por meio de Jesus, aqueles que estavam longe chegaram perto. Amém, aleluia. Aqueles que estavam afastados já não estão afastados mais. Por meio da cruz, ele reconciliou a humanidade com Deus, por meio da cruz. E por mais bonzinho que você seja, imagina bem, lá em Isaías, no capítulo 64, do profeta Isaías, se você voltar um pouquinho, é claro que eu tenho que fazer bondade, eu tenho que ser um homem de Deus, as minhas obras têm que ser boas, mas não que isso me leve até o Senhor, não. Quem me levou até ao meu Deus foi Jesus. É Jesus que é o meu Salvador, que é o meu Senhor. Porque Isaías 64, no verso 6, no verso 5, Isaías 64, verso 5, Isaías 64, verso 5, sais em socorro daqueles que alegremente praticam a justiça, daqueles que se lembram dos teus caminhos, mas ao continuarmos pecando contra eles, te iraste. Como, pois, podemos ser salvos? Todos nós somos como o imundo, e todos nossos atos de justiça como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados como um vento nos arrebatam. Está vendo? Todos os nossos atos, repetindo o verso 6, todos nós somos como o imundo, todos os nossos atos de justiça como trapo de imundícia, todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados como um vento nos arrebatam. Então, por mais bondoso que a gente seja, eu não consigo transpor o abismo que há entre nós, há entre o pecado e Deus. Não tem como. Lá no livro de Atos, no capítulo 10. Livro de Atos, capítulo 10. Vamos lá comigo, lá em Atos, capítulo 10. Do livro de Atos. Capítulo 10. Olha aí. Esperar você abrir. Atos 10. Está escrito: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte, conhecida como italiana. Ele era o que esse homem era? Piedoso. Ele era, que mais? Temente a Deus, com toda a sua família. Dava muitas esmolas ao povo. E continuamente, o que ele fazia? Orava a Deus. Este homem, quase às 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Cornélio, muito atemorizado, olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? E respondeu o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homem a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um Simão curtidor de couro, que tem a sua casa à beira do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que se tirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam sob suas ordens, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Agora vamos lá, meu irmão, vamos lá. Lá no versículo 21, verso 21, descendo Pedro para junto dos homens, disse:
sou eu a quem procurais. Qual é o motivo pelo qual estáis aqui? Eles responderam: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Então chamou-os para dentro e os recebeu. No dia seguinte Pedro foi com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. No dia seguinte chegaram a Cesareia. Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Entrando Pedro, saiu Cornélio para recebê-lo, e ajoelhando a seus pés o adorou. Pedro, porém, o levantou, dizendo: levanta-te, que eu sou também homem como você mesmo. Falando com ele, entrou e encontrou muitos que ali se haviam ajuntado. Disse-lhes, olha o que Pedro falou: vós bem sabeis que não é permitido a um judeu ajuntar-se ou aproximar-se de estrangeiros. Deus, porém, mostrou-me que a nenhum homem devo considerar comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contrariar. Pergunto: por que razão mandaste chamar-me? Respondeu Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa até as 3 horas da tarde. De repente, diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está na casa de Simão, o curtidor de couro à beira do mar. Então Pedro, imediatamente mandei chamar você, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo o que te foi ordenado pelo Senhor. Abrindo Pedro a boca, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E Pedro então ali, meu irmão, começa a pregar a palavra, começa a falar de Jesus, começa a pregar a palavra para aqueles homens. Chega no verso 44, olha no verso 44, dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos que ouviram. Os judeus seguidores de Jesus, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, pois o ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro: pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhe pediram que ficasse com eles alguns dias. Olha aqui em mim, está vendo? O que aconteceu então? Cornélio, um homem muito bom, piedoso, temente a Deus, fazia esmola. Então não é por causa dele ser bom, muito bonzinho, que ele está salvo. Não, negativo. Ele teve uma visão de um anjo, que o anjo falou para ele: você precisa chamar um homem chamado Pedro, ele vai falar para você o que você tem que fazer. Tipo assim, você é muito bonzinho, mas a tua bondade, os teus atos de justiça são trapo de imundícia. É isso que ele quis dizer. Não serve para salvação. Mas Deus se agrada da tua atitude. Deus se agrada do jeito seu de ser uma pessoa bondosa. Então, por isso que lá no verso 34, olha que interessante no verso 34, quando Pedro fala aí em Atos 10, 34, ó, abrindo Pedro a boca, diz: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que é agradável a Deus aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Deus se agrada das pessoas do mundo que são boas. Deus se agrada. Mas daí dizer que são salvas é outra história. Consegue entender o que eu estou falando? Quem consegue entender o que eu estou falando aí? Deus se agrada das pessoas que são boas no mundo. Mas daí para a salvação, elas precisam entender que tem que entregar a vida para Jesus. Como aqui no caso Pedro foi chamado para pregar para eles. E quando Pedro pregou para eles, eles receberam o Senhor Jesus. Tanto é que quando Pedro prega para eles, e Pedro vai embora, volta lá para Jope, para Jerusalém, o ministério se reúne e pergunta para Pedro aonde ele foi, e o que ele fez. E Pedro fala: eu fui em tal lugar, e comecei a pregar para eles lá e tal. E Pedro vai falar para eles lá em Atos capítulo 11, Pedro vai falar quando ele vai prestar contas, Pedro vai falar assim, ó, em Atos 11, Pedro vai dando o seu relatório para os irmãos de Jerusalém. Atos 11, verso 12, Pedro fala assim, ó: disse-me o Espírito Santo que fosse com aqueles homens e nada duvidasse. Também esses 6 irmãos foram comigo e entramos na casa daquele homem, quer dizer, entramos na casa de Cornélio. E Cornélio nos contou como ele viu em pé um anjo em sua casa
o qual esse anjo havia dito para ele enviar homens a Jope e mandar me chamar, eu que sou Simão Pedro, porque eu ia dizer para ele palavras pelas quais ele seria salvo, tanto ele como a casa dele. Olha aí, você vê? Então foi Pedro levado até a casa de Cornélio para falar palavras para Cornélio, pelos quais Cornélio deveria ser salvo. Quais palavras que foram essas? Palavras do Evangelho, da vida de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. E Cornélio e a sua família entregou a vida para Cristo e foi salvo. Então quando nós lemos lá em Mateus 22, que o reino dos céus é semelhante a um homem que deu festa, deu um banquete e chamou os convidados. Alguns não quiseram ir, depois chamou de novo, não quiseram ir. Cada um foi para o seu negócio, outro foi para outro lugar. Ele incendiou a cidade. Aí ele mandou chamar todos, então, tanto maus como bons. Não significa que o bom vai entrar por ser bom, nem o mal vai entrar porque Deus não tem um meio certo. Não, todos vão ter que passar por uma sala onde vai ter uma troca de roupa, vai ter que vestir vestes nupciais. E como nós vimos no Apocalipse 19, as vestes nupciais são os atos de justiça. Mas por que agora os atos de justiça deles é confirmado por Deus? Porque a partir da entrega da nossa vida para Cristo, os nossos atos, eles se tornam então atos de justiça também. Por quê? Porque nós fomos justificados por meio de Cristo. Cristo se tornou nossa justiça. Cristo imputou a justiça dele em nós. Se nós olharmos em Romanos no capítulo 5, eu não sou justificado por meu mérito, por minhas obras, eu não sou justificado. Mas em Romanos capítulo 5, no verso 1 está escrito: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, repetindo o verso 1, Romanos 5:1, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Eu só tenho paz com Deus, você só tem paz com Deus, porque fomos justificados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele justificou nós. Quando a gente olha também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 18, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18, está escrito: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Então Deus não imputou aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação, de sorte que somos embaixador da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, quer dizer, Deus não imputou o pecado em nós, mas verso 21, aquele que não conheceu o pecado, quem que não conheceu o pecado? Jesus. Ele o fez pecado por nós. Deus imputou o nosso pecado em Jesus, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele fez uma troca. Jesus recebeu os nossos pecados e nós recebemos a justiça de Deus, a justiça de Cristo. Então hoje nós entramos na presença de Deus, porque Ele trocou a nossa roupagem, nós somos uma nova criatura, e os nossos atos hoje, pela fé no Cristo ressurreto, são atos de justiça, por causa da justiça imputada em nós, não por mérito nenhum. Antes dessa cruz, antes da morte e ressurreição de Cristo, os nossos atos são como imundícia, nossas obras não traz salvação. Em Efésios capítulo 2, e terminando aqui a nossa palavra, para a gente participar da ceia, em Efésios capítulo 2, versículo 8, Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10 está escrito: pois é pela graça que sois salvos,
por meio da fé. E isto não vem de vós, é um presente de Deus, não é das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então a salvação não é pelas obras que eu faço, não tenho mérito nenhum, mas hoje se eu faço boas obras é porque eu sou salvo. Eu faço boas obras porque eu sou salvo, e não para ser salvo. Para ser salvo, eu precisei do Salvador Jesus. Agora eu pratico as boas obras porque eu já sou salvo. E as boas obras foram feitas para que eu andasse nela. Então, por exemplo, tem coisas boas a serem feitas e coisas ruins. Eu posso xingar, maltratar, enganar. Está aí no mundo aí. E eu posso falar bem, eu posso abençoar, posso ajudar. Então tem essas atitudes a serem feitas, que foram criadas para que eu pudesse viver nelas e andar nelas como cristão. Se não tivesse as boas obras agora, como que eu ia viver como cristão? Eu sou um cristão, mas só tem coisa ruim para fazer, não tem coisa boa. Então não vai condizer as coisas. Por isso que Tiago fala que a fé sem obras é morta. As minhas obras agora testificam que realmente eu crio no Senhor, e elas apenas confirmam aquilo que eu disse que eu sou. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Então quando o rei deu a festa, ele viu os convidados, e foi olhar os convidados e notou um que não tinha roupa nupcial. Falou para ele: como é que você entrou aqui? É que Deus, é claro que ninguém tem condição de entrar lá de qualquer jeito, mas é Deus tentando mostrar para a gente que não é pela força do homem. Todos nós, Romanos 14:12 está escrito: todos vamos dar conta, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém vai chegar: eu vou entrar. Não, você não vai entrar não. O caminho é Jesus, a porta é Jesus. Jesus disse: eu sou a porta. Então não tem, como é que eu vou entrar no céu? Eu tenho que entrar pela porta. Aí você vai no céu lá, a porta, vou pela porta, a porta é Jesus. Aí Jesus: Senhor, abre. Ele fala: não vos conheço. Olha lá, Mateus 7. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus 7. Verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta espaçosa, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que a encontram. A porta é estreita. A porta é estreita. O que vai acontecer? João 10. Vamos lá, João 10. Evangelho de João 10. A porta é estreita. Evangelho de João capítulo 10. Acompanha aí no nosso raciocínio. Evangelho de João 10, verso 7. João 10, verso 7. Portanto, tornou Jesus a dizer. O que Jesus falou? Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Verso 9, o que está escrito? Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Todo aquele que entrar por ele será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Então tem que entrar por Jesus, que é a porta. Não tem como entrar por outro caminho. Aí em Mateus 25, das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 imprudentes. As prudentes conseguiram entrar na festa. As prudentes conseguiram entrar na festa. E as imprudentes não conseguiram entrar, na festa. Em Mateus 25, verso 10. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento. E fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Verso 11. Mais tarde chegaram também as outras, dizendo: Senhor, Senhor. O que elas gritaram? Abre-nos a
abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. A porta não abriu. A porta é Jesus. Então tem que passar pela porta, trocar a roupa, receber Ele como Salvador, trocar as vestes nupciais e entrar com linho fino para participar da festa do Cordeiro. Amém? Aleluia? E aqui o pão e o cálice aqui representa isso. Representa que eu já passei pela porta. Representa que eu já recebi o Senhor como Salvador. Representa que Ele já trocou as minhas vestes. Representa que, Senhor, a hora que o Senhor quiser me chamar ou arrebatar a igreja da minha parte, por causa do Senhor, eu estou pronto. Eu já passei pela porta. Amém? Aleluia? Então o que nós vamos fazer agora? Para a gente entrar nesse banquete, participar dessa festa. Isso aqui é um símbolo, uma representação, humanamente falando, que o Senhor deixou para nós, para a gente lembrar da morte e ressurreição dele, até que ele venha. Para a gente lembrar que temos que passar pelo processo de mudar a roupa, pelo processo de conversão, como Cornélio, por muito bonzinho que foi, muito joinha que foi, precisou passar também. Não tinha como, precisou passar também. Mas Deus ama aquele que em qualquer tempo faz o bom, mas é preciso de salvação, é preciso do Senhor. Ele é a porta. Amém? Aleluia? Então nós vamos participar aqui da Santa Ceia, que é a nova aliança em Cristo Jesus. Por meio de Cristo nós podemos entrar na presença do Pai e participar das bodas e da festa do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Vamos preparar aqui, os irmãos que vão preparar para nós a ceia. Vamos preparar. Glória a Deus, aleluia. Você que está em casa também, prepara aí o seu pão. Você que está na sua casa, prepara aí o cálice também. Prepara aí o seu pão para a gente fazer a oração, abençoando, consagrando. E daqui a pouco vamos fazer já vamos participar do pão e do cálice. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Toda honra e glória a ti. Estende as mãos para cá, meus queridos irmãos. Senhor, nós oramos pelos elementos da Santa Ceia nesta manhã, que vão ser usados aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe poderosamente o pão, que representa o corpo de Cristo, que foi partido por nós. Que o Senhor abençoe aqui o suco aqui, Senhor, o líquido, o fruto da vide, que representa o sangue de Jesus, vertido na cruz por nós. Nós queremos declarar pela misericórdia e graça do Senhor, abençoados, e que são representação da morte do Senhor, que morreu por nós, que assumiu os pecados por nós, para nos imputar a justiça dele. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos abençoado, consagrado a Deus. Amém, glória a Deus. Você vai segurar na mão, né, os elementos da Santa Ceia. Você aí na sua casa também já está consagrado também pela fé. O pão aí na sua casa, em nome de Jesus, está consagrado também. O cálice aí, o fruto da vide está consagrado também, em nome de Jesus. Vamos segurar nas mãos. E depois nós vamos participar todos juntos. Em nome do Senhor. Quem é que vai participar? Quem entregou de fato a vida para Cristo. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber desse cálice. A palavra do Senhor diz: examinai a si mesmo. Eu não vou examinar a tua vida. É você que vai examinar aí. É você que vai dizer para você mesmo: examine-se o homem a si mesmo, antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então segura aí nas mãos. Nós vamos participar juntos, viu? Eu não consigo entender o que eu fiz
o Rei que homem se tornou e meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Glória a Deus, vamos ficar em pé toda a igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não somos dignos de nada não, Senhor. Só o Senhor para ter nos salvado mesmo, ter morrido por nós, ter assumido os nossos pecados. Nossos atos de justiça são como trapo de imundícia, sem passar pela porta, sem passar pela morte e ressurreição, Senhor. Nós não podemos, não tem jeito. Então nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor perdoe cada um de nós, tenha misericórdia. Estamos aqui na nova aliança em Cristo Jesus.
Abençoa o teu povo, Senhor, a tua igreja. Tenha misericórdia, abençoa, Senhor, abençoa. Comamos e bebamos em nome do Senhor. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. 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 Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. E ao terceiro dia ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. E ao terceiro dia Glória a Deus, obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela misericórdia estendida, pelo amor derramado, por tudo que o Senhor tem feito. Espírito Santo, ajuda-nos a seguir em frente. Ajuda essa família a seguir em frente, esse irmão, essa irmã. Ajuda essa irmã a seguir em frente. Ajuda esse irmão a seguir em frente, Senhor. Ajuda-nos a seguir em frente, Senhor. Temendo o teu nome, honrando o Senhor. Ajuda-nos nesta semana, neste mês, nesse ano. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda o irmão, ajuda a irmã. Ajuda. Espírito Santo, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Amém. Uma semana abençoada para vocês. Uma semana gloriosa na presença do Senhor. Na fé, no temor a Deus. Honrando o Senhor em tudo. O Senhor te guarde, te proteja, te abençoe. Em nome de Jesus, que o Espírito de Deus esteja na tua vida sempre. Leve a sério as coisas de Deus. Não brinca com o pecado. Ande na presença do Senhor. Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Sem Ele nada somos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, ajuda-me. Ajuda-nos. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão e sua irmã de longe aí. A paz do Senhor. Deus te abençoe.